Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conta Habilidade. Hoje, nosso convidado é um expert num assunto muito relevante na atualidade, o tráfego pago. Então, vou convidar aqui Júlio Cury, gestor em tráfego pago especializado em Google ADS. Seja muito bem-vindo, Júlio. Bom, obrigado, Suelen, pelo convite, por poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho que a gente pode ajudar ali os empresários a conhecer um pouco mais sobre o Google, como é que funcionam essas plataformas e que pode ser utilizado, inclusive, para aumentar as vendas e o reconhecimento da marca. É um prazer estar aqui, realmente um convite muito especial. Eu estou muito grato realmente por estar aqui junto com vocês. Obrigada, Júlio, por ter aceitado. Hoje a gente está num ambiente diferente, Hum, né? Saímos ali daquele estúdio. Vai ser alguns episódios, modelo teste perfeito. aqui. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu estou muito Maravilha. feliz com a sua presença. Bom, então vamos iniciar aqui. Conta aqui pra gente um pouquinho sobre a sua carreira, o que te motivou a entrar para esse mundo do tráfego pago, Google ADS. Maravilha. Eu comecei a minha carreira de empreendedorismo muito cedo, né? Desde quando era muito pequenininho, na época de Uhum. escola, pô, já vendia bala para meus amigos, já vendia tudo que você imaginar. Já Aham. comecei naquela época ali, realmente, a começar a ter o primeiro contato ali com dinheiro. Aham. Depois disso, lá para 2019, finalzinho ali, né, do meu terceiro ano, sempre aquela dúvida, né? Pô, para onde que eu vou, onde eu vou seguir, qual faculdade eu vou fazer? E nisso, a gente sabe, 2019, finalzinho de 2019, 2020, pandemia. Tudo fechado, lockdown. Foi onde surgiu a oportunidade de trabalhar com a internet. Comecei a trabalhar primeiramente com lançamentos, então o pessoal que trabalhava com lançamento de curso e, né, fazer esses grandes lançamentos, né? Aquelas semanas transformadoras e no final vendia um curso, né? Um conteúdo ali. Comecei com isso. Nessa época, eu gerenciava equipes, eu trabalhava com. Eu gerenciava design gráfico, eu gerenciava o editor de vídeo, eu gerenciava o tráfego pago, eu gerenciava a equipe toda que fazia o lançamento acontecer. Uhum. Nesse meio tempo, gerenciando essas equipes, tive contato com todas as formas ali, vamos dizer assim, de trabalhos da internet. E o Aham. que aconteceu? Nesse meio tempo que a gente estava com um lançamento importante para acontecer, um gestor de tráfego nosso acabou abandonando a equipe. Ele abandonou a equipe e, tipo assim, não tinha o que fazer. Então, o que eu tive que fazer nesse meio tempo? Assumir o tráfego pago. Então, em 2020, eu tive que assumir essa operação do tráfego pago nesse lançamento específico, e foi Aham. onde eu conheci o poder do anúncio online. E aí, desde então, a gente só se especializou nisso. Aí eu parei com os lançamentos e foquei somente no tráfego pago e, né, trabalhando junto com as empresas em relação a isso. Aham. Que legal, muito bom. E como que é essa rotina de trabalhar com isso? Então, o pessoal acha que é muitas flores, né? O pessoal acha que tipo, trabalhar com a internet, trabalhar de qualquer lugar e tudo mais, mas é um pouco além disso, né? Então, assim, é muito trabalho, é muita campanha que a gente tem que gerenciar. A gente acaba gerenciando o investimento de outras pessoas, então, assim, acaba que é uma responsabilidade, inclusive, muito grande que a gente tem que ter com esse dinheiro que a gente tem desses clientes. Então, Sim. acaba que a responsabilidade é muito grande, são horas e horas exaustivas. O pessoal acha que vai trabalhar com a internet ali, vai trabalhar só 3, 4 horas, e não é isso. Às vezes trabalhar 18 horas num dia, Aham. né? Assim, não tem aquele negócio, 8 horas semana, 8 horas ali por dia, não. É trabalhar e trabalhar o máximo que der, até conseguir de fato entregar o resultado que o cliente espera, né? O que a gente pode conseguir entregar melhor para o cliente. Aham. É verdade isso, porque o pessoal fala assim: "Ah, você faz o seu horário, você trabalha Hum, na internet, você faz do jeito que você quiser". E não é tão desse jeito assim, né. Às vezes você trabalha muito mais do que se você tivesse num serviço num ali, serviço né? CLT ali cumprindo Exatamente. horário, né. Né, igual, por exemplo, você ficar doente, por exemplo, por mais que às vezes você tenha a sua equipe ali, pô, mas você tá doente, você sabe, o operacional às vezes vai sofrer com isso. Então não existe essa, né? Não existe pô, vou parar, né? Por uma semana ali, não. Não existe isso. Porque Não. boleto vence, então assim, a gente tem que continuar sempre trabalhando. Não existe essa de folga, né? Vamos dizer assim. É, você tá no hospital lá tomando soro, mas tá no Tá computador respondendo, aí tá trabalhando. respondendo e-mail, tá mexendo com campanha, é cliente falando que tá com dificuldade para vender, tipo assim, tudo você tem que resolver na hora. Exatamente. Ó, as dores do empreendedorismo, né. Exatamente. Para quem ainda não está familiarizado com o Google ADS ali, né, porque, assim, eu acho que é um público muito específico, né, que Uhum. trabalha com isso. Eh, Fala um pouquinho da importância disso nos dias de hoje, em relação ao Google mesmo. Perfeito. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as outras redes sociais. Outras formas de anúncio, perfeito. É. Quando a gente fala de anúncio em si, existe dois grandes grupos que a gente trabalha com plataformas de anúncio em si.
Nós temos anúncios que a gente fala que são plataformas de intenção de compra, que é o Google, e plataformas de atenção, que seria o Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Uhum. O YouTube até ele pode funcionar com uma certa intenção de compra, mas o que isso quer dizer? Qual que é a grande diferença entre as duas? Normalmente, quando você está na necessidade de compra, na intencionalidade, você não fica esperando o Facebook, o Instagram mostrar um anúncio para você comprar. Por Uhum. exemplo, meu carro quebrou. Eu não vou ficar esperando um anúncio aparecer no Facebook e no Instagram para eu entrar em contato com uma oficina. Não. Normalmente, esses serviços que têm a intencionalidade de compra, a gente vai no Google. Então, borracharia perto de mim, barbearia perto de mim, salão de beleza. Normalmente, negócios locais tendem a se beneficiar muito com o Google, por conta realmente dessa intenção de compra. Uma brincadeira que eu gosto de fazer é a seguinte: é como o antigo entregar panfleto. O Google é como se fosse assim: você pega aquele monte de panfleto, que seria a sua empresa, você Uhum. entrega para uma pessoa entregar e você fala assim para ela: entrega somente para quem está precisando de mim. Somente para quem está precisando e procurando pelo que eu vendo. Então, Uhum. normalmente, os anúncios tendem a ter um resultado muito interessante, por conta realmente desse posicionamento no momento de compra. Então, você aparece quando a pessoa está precisando de você. É um pouco diferente quando a gente fala de Instagram, Facebook, porque são plataformas de atenção. Então, Uhum. normalmente os anúncios têm que ser mais chamativos, tem que ter uma promessa muito bem clara para que de fato a pessoa entre em contato com você e você faça o processo comercial. Mas normalmente o Google ele funciona muito bem por conta dessa intencionalidade de compra, né? A pessoa Uhum. procura quando ela está precisando de você. Verdade. Verdade. E quais os principais formatos de anúncio dentro do Google ali? Maravilha. Bom, quando a gente fala de Google, né, o Google ele é um grupo, né? Então, assim, os anúncios podem ser veiculados, né, em sites, então quando você aparece naquela rede de display, então você entra num site, tem um monte de propaganda no site. Ou pode aparecer na rede de pesquisa, quando você procura por algum determinado serviço. Normalmente as primeiras pesquisas aparecem como patrocinado. Ou Sim. você pode aparecer, inclusive, no YouTube. Bom, a gente sabe que o YouTube ele é do Google. Então, quando você anuncia na rede de vídeo no Google, você aparece lá no YouTube. Então, você aparece Ah, nas televisões, você aparece nos celulares. Hoje tem uma pesquisa que quase 90% das televisões já tem acesso ao YouTube. Então, você consegue aparecer em quase 90% das televisões. E, inclusive, nos celulares também, nos smartphones, quando a pessoa vai ver uma música, vai ver um vídeo. Até mesmo o bom do Google é que, por exemplo, você consegue segmentar exatamente o vídeo onde você quer aparecer. Por exemplo, a gente está trabalhando com contabilidade para médico. Você consegue aham. fazer com que o seu anúncio apareça somente no YouTube de um vídeo específico que fala sobre contabilidade para médico. Então, ou seja, a pessoa já está procurando por aquilo e você aparece naquele momento para ela também. Então, o YouTube ele funciona tanto quanto a atenção de compra, mas Uhum. também ele pode ser utilizado como uma intenção também de compra, né? Quando a pessoa está procurando pelo serviço ou querendo saber mais sobre o que você oferece, né? O Uhum. produto que você oferece ou o serviço, então você consegue utilizar inclusive nessas duas formas. Interessante. Então, ele também é para um público mais quente, né? Quando quando fala em relação a Google ali, porque por conta dessa intenção de compra mesmo, né? A pessoa já está interessada, ela já está buscando aquilo, então é mais fácil de converter do que um tráfego pago no Instagram, por exemplo. Exatamente. O que acontece muitas vezes a gente fazer anúncio no Facebook, no Instagram, muito, porque assim, muita empresa já anunciou no Meta, muitas empresas. Né? Uhum. Por exemplo, semana passada a gente recebeu uma empresa que está querendo começar a voltar, na verdade, a anunciar, e eles já passaram por 5 agências. E não conseguiram Aham. também entregar um resultado legal para eles. E o que acontece? Anunciava somente no Meta, Facebook e Instagram, e o que acontecia? Muita mensagem, mas poucas pessoas no momento de compra. Então o que isso gera? Gera estresse do time comercial, porque o pessoal tem que ficar respondendo aquele monte de mensagem, e Uhum. dificilmente às vezes a pessoa já está no momento de compra. Então exige um trabalho comercial um pouco melhor para você conseguir converter essa pessoa. Porque a gente tem um momento, né? Às vezes a pessoa está na descoberta, ou ela está considerando comprar, ou ela está no momento de compra, né? Tudo o nosso funil. Sim. A maioria das pessoas que a gente consegue impactar no Facebook e no Instagram não estão no momento de conversão. Algumas delas estão na consideração, considerando comprar, mas a maioria delas está na descoberta, descobrindo que aquele produto ou que aquele serviço existe. Né? Tá lá no topo ainda do E funil, tá lá né? em cima. Então, às vezes a pessoa fala assim, pô, recebo aqui 50 mensagens por dia, mas não vendo um produto, não vendo, meu serviço não vende para ninguém. Sim, é verdade. E já no Google ou no YouTube ali, já tá um pouquinho mais para baixo do funil ali, Je- já ex- tá mais encaminhado. Exatamente, a pessoa às vezes já está procurando aquilo que você oferece. Você paga um custo mais caro por isso, o pessoal fala, pô, Júlio, o Google é mais caro? Sim, é mais caro. Mas você paga por essa intencionalidade. Você Uhum. paga realmente mais caro pela pessoa já estar no momento maior de compra. Você paga realmente pelo momento que a pessoa está. No Uhum. Meta ele é mais barato, sim, para anunciar, só que gera esse problema às vezes, né, que gera muita demanda e poucas pessoas no momento de compra. Uhum. E aí a pessoa tem que ter uma estrutura comercial muito boa ali, né, para poder fazer Uhum. essa seleção e às vezes normalmente não tem, né, então dá muito trabalho e Exa estresse, igual você falou, e aí acaba não compensando, né. exatamente. E assim,
Não é que o Facebook e o Instagram não funcionam, ele funciona muito bem. Só que tem que ter um time comercial muito forte. Não é É, que no Google não tem que ter, o atendimento ele tem que ser excepcional, independente do canal de que a pessoa vai entrar em contato contigo. sim. Mas, normalmente, o Meta exige esse trabalho ainda maior do que o Google. Porque, inclusive, a gente entende que muitas empresas hoje não dão a devida importância para vendas. Então, às vezes a pessoa, pô, se preocupa demais com a entrega do produto, a pessoa, ou o serviço que ela oferece, a qualidade, tudo, mas não se preocupa na venda. E às vezes a Uhum. pessoa que está lá na ponta da venda, ela não acompanha de perto esse processo. Não tem nenhum É. CRM para acompanhar esse processo comercial, não consegue entender exatamente como está sendo feito esse atendimento. Poucas empresas têm um playbook de atendimento, poucas empresas têm um processo exatamente como deve ser seguido. É. Então, às vezes, a gente atende uma empresa que tem 4 vendedores e cada um estava fazendo de um jeito. Tipo assim, não tem um processo a empresa. A pessoa estava fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. Aí, tipo Uhum. assim, não é que eles vendiam, acabava acontecendo uma venda. Por quê? Era tudo aleatório e uma hora ou outra acertava uma forma de atendimento que virava venda. Então, ou seja, Uhum. padronizar isso para quê? Para gerar mais tempo para o time comercial, gerar mais assertividade, para realmente conseguir trazer o melhor resultado, inclusive para o cliente também. Aham, interessante. E esse ponto que você falou é importante, e até acontece o contrário, a pessoa vende, vende, vende muito, vamos supor, anunciou ali, deu muito retorno, só que ela não está preparada para entregar o produto também, né. Então Exatamente. tem, são vários pontos que têm que ser analisados, e toda empresa realmente precisa dessa estrutura que você falou, não só comercial, mas como no processo inteiro do início ao fim da entrega, né, e até no pós-venda. Exatamente. Muita empresa não tem nem, inclusive, esse cuidado com pós-venda. Quando a gente entra em posicionamento no Google, a gente tem uma ficha que chama Google Meu Negócio. Lá tem as avaliações da empresa. Sim. E o que o Google utiliza essas avaliações? Não é para deixar o seu perfil bonitinho, não, é para posicionar a sua empresa quando a pessoa procurar. Pensa comigo, o Google ele vai indicar uma empresa que é boa. E como que ele sabe que uma empresa é boa? Se a pessoa fala bem dela. E como É. que ele tem esse acesso? Avaliação. Então, normalmente, empresas que têm uma avaliação maior dentro do Google, lá, nas estrelinhas, normalmente elas se posicionam melhor. Então, o que a gente Uhum. estrutura, às vezes, no processo comercial da empresa? A partir do momento que você tem essa pessoa, né, o marketing atraiu, o comercial vendeu, a pessoa está dentro da sua empresa, exige um trabalho de pós-venda. Inclusive, o pessoal fala muito do CS, né, que é o Customer Success, né, enfim. Mas, ou seja, esse processo de você realmente ter esse acompanhamento para que, inclusive, pedir avaliações, para você aumentar esse posicionamento e brand da sua empresa. Não só de Uhum. forma paga, mas também, inclusive, de forma orgânica. Tem muita coisa que a gente pode fazer dentro da própria empresa mesmo. Nem olhar mais, assim, olhar para o tráfego pago, mas tem muita coisa que a gente pode fazer antes, né, enfim, de investir e pensar nisso. E deve fazer isso, na Com verdade, certeza. né, qualquer empresa tem que ter esse processo muito bem estruturado. Eu mesmo, quando eu vou fazer uma compra, a primeira coisa que eu olho é as avaliações lá, se o produto chegou certinho, se Uhum. a qualidade é boa, se a empresa atendeu às expectativas, né. Então eu só compro depois que eu leio Tá tudo muito bem avaliado, né? se as avaliações estão boas ali, Uhum. aí eu vou lá e faço a compra. Para evitar também problemas, né, e saber se aquele site é confiável, né, que às vezes tem esse problema também Que às aí. vezes o pessoal vende, não entrega. Vende, não entrega. E isso, a questão das avaliações, ela é positiva de 2 pontos, tanto para o posicionamento, que a gente está comentando no Google, que pode É, ajudar, mas principalmente isso, prova social. Prova social é muito forte, né? Um dos gatilhos de vendas que tem aquele Armas da Persuasão, aquele livro que ele fala, da prova social. é. Né? Quando você vai no restaurante, você vê um restaurante lotado e um restaurante vazio. Pô, tá lotado, você já subentende que ele é melhor, tem mais gente ali dentro. E as Sim, avaliações geram exatamente isso na pessoa. Se tem mais gente comprando, quer dizer que aquela loja de fato é confiável. Então, que de fato vale a pena eu comprar também. Então, também uhum, gera isso, né? Pô, é confiável mesmo? Faz sentido eu comprar aqui? com certeza. Quais negócios podem ou devem investir em tráfego pago no Google, em Tá. específico, assim, qual o nicho é mais aceito, que é mais viável do que em outra plataforma? Uhum. Quando a gente fala de Google, a gente tem um certo limite, vamos colocar assim, para aparecer. Por quê? O Google, normalmente, você, tirando o YouTube, né? Vamos colocar rede de pesquisa. A pessoa Sim. procura e você aparece para ela. Uhum. Normalmente, ele tem um certo limite. Qual que é esse limite? Seja uma empresa que atende, ou região de atendimento, pô, atendo só em cima de Ponta Porã, por exemplo. Pô, se eu não atendo fora de Ponta Porã, eu só posso aparecer aqui. Sim. E se eu só atendo aqui, determinado serviço que eu ofereço, vamos dar um exemplo de uma barbearia, por exemplo. Pô, existe uma certa quantidade de pesquisas mensais para barbearia. Não consigo aparecer para mais pesquisas do que são feitas, porque a pesquisa que vai ativar o meu anúncio. Uhum. Nessa questão, eu sempre oriento, às vezes, o cliente começar com o Google para aproveitar essa intenção de compra, que vai ser mais fácil de vender, porque às vezes a Uhum. empresa nem se preocupou com o comercial ainda, então às vezes o Google vai ser mais fácil de ter um resultado. A partir do momento que ele atingir um certo limite, né, no Google, porque ele não consegue crescer mais, porque ele já atingiu o número de pesquisas que tinham mensais,
Aí, às vezes, pensar em uma outra plataforma, por exemplo, Facebook, Instagram, que aí você consegue trabalhar com um volume maior. E aí você consegue trabalhar outras partes do funil. É um momento ali de reconhecimento, né? Um momento de, na verdade, de descoberta, um momento de consideração, né? E um momento de intencionalidade de compra mesmo, que já seria a última parte do funil de vendas mesmo da empresa. Aham. E esse acompanhamento você faz na sua agência? De metrificar, de indicar para o cliente se deve já partir para Uhum. uma outra ferramenta ali, um outro local a não ser do Google. Isso você faz esse acompanhamento Uhum. com o cliente? Dentro da agência, a gente entrega 3 planos, né? O plano Uhum. mais completo, a gente anuncia Google, Meta, que seria o Facebook e Instagram, mais o YouTube, entrega CRM e mais ainda inteligência artificial de fazer o pré-atendimento ali da pessoa quando chega. Inclusive, a gente até desafoga um pouco o comercial da pessoa por conta dessa IA. Como Ah, se fosse um legal. chat GPT ali que vai responder as pessoas de forma humanizada, claro, direcionando aqueles mais qualificados para o vendedor. Uhum. Então, assim, a gente entrega tanto essa parte das plataformas em si e a gente analisa qual está trazendo o maior resultado para essa pessoa. Por Uhum. exemplo, às vezes a pessoa quer investir no Google, mas não tem um investimento mínimo que o próprio Google recomenda, que seria ali, por exemplo, R$ 50 por dia, R$ 30 no mínimo ali por dia. Então, nesses casos, a gente tem que trabalhar com um volume maior. Porque se a pessoa for colocar ali um dinheiro muito pequeno, às vezes dificilmente ela vai ter um resultado. Tudo a gente analisa, a quantidade de pesquisas, qual que é a região. Por exemplo, a gente atende cidades de todo lugar do Brasil. Cidades menores têm buscas menores, porque realmente é menos pessoas vão procurar. Sim. Mas quando você vai, por exemplo, a São Paulo, a grande capital, a gente tem um pessoal lá próximo de São Paulo, né, Jundiaí, aquela região, tem muita pesquisa. Então, às vezes, é um oceano mesmo, tem muita pesquisa que dá para o pessoal aparecer para ter um resultado antes de pensar em meta, antes de pensar em outras formas de Uhum. canais de aquisição de cliente. Legal. Então é bem interessante essa abordagem, esse estudo, né, de se fazer Uhum, ali para ver a região. Também tem uma coisa que eu achei interessante, né, que a gente fez no meu caso, é que você consegue bloquear algumas coisas, né? Por exemplo, tem tal perfil de cliente que eu não quero que apareça porque não me atrai ou não não faz é o perfil sentido. para mim, não faz sentido, Não, no caso da né? abertura de empresa, o pessoal perguntando por MEI. Não, não é o cliente que eu quero atender. Então, É, pô, procurou por MEI, a gente não vai aparecer para esse cara. O bom sim. do tráfego pago é isso, né? Essa é a assertividade. Para quem nós vamos aparecer? E a gente consegue fazer isso tanto no Meta, como a exclusão dos públicos, mas principalmente no Google. As palavras que a pessoa vai colocar, a gente consegue excluir. Por Uhum. exemplo, como abrir uma empresa sozinho, pô. A pessoa não está precisando de uma contabilidade. É uma pessoa É. totalmente desqualificada para entrar em contato, entendeu? A gente consegue, Uhum. inclusive, ir tirando isso. Às vezes a pessoa procura assim, exemplo, barbearia. Fotos de barbearia. A pessoa não está procurando para barbearia. Então a gente vê, inclusive, acontecendo esse erro. As pessoas aparecem para pessoas erradas. Pô, a pessoa não está procurando naquele momento. Então tudo isso a gente consegue metrificar e melhorar isso. Isso Uhum. faz o quê? Mais ROI, né? O retorno sobre o investimento. Faz Sim. mais para as pessoas certas, mais vendas e maior retorno sobre o investimento que a pessoa está fazendo. Uhum. E também por conta do teu gasto, né? Porque cada clique, cada pesquisa, você tá pagando por aquela Uhum, pessoa desqualificada, né, entrar exatamente. ali e olhar, então isso também é Exatamente. ruim. Você consegue metrificar isso e tirar essas pesquisas desqualificadas, né? Uhum. O interessante do Google é que você não paga, inclusive, nem para aparecer, você paga somente por clique mesmo. É Sim, diferente, né? A Meta você paga simplesmente por impressão. Apareci lá, eu vou pagar. O é. Google você paga por clique, mas, pô, às vezes esses cliques desqualificados é parte da verba que o cliente tem para investir. Então, Sim. pô, às vezes eu estou investindo lá R$ 30 por dia, o meu CPC, né, o custo por clique tá R$ 3. Pô, 10% da minha verba do dia já foi para uma pessoa que não tem nada a ver com o perfil da minha empresa. Aham, exatamente. Quais erros mais comuns, assim, entre os empresários quando eles tentam anunciar sozinho? Quando a gente fala de Google, principalmente, quando a pessoa tenta fazer sozinho, é principalmente que às vezes a pessoa coloca para aparecer em todo lugar. Porque assim, o Google, ele tenta fazer o anúncio de uma forma mais genérica. Então, às vezes a pessoa coloca lá as configurações e o que acontece? A pessoa, em vez de aparecer somente na rede de pesquisa, ela aparece em outras plataformas que às vezes não vai trazer o resultado que ela precisa. Por exemplo, no Google, quando você vai segmentar a campanha, tem como você escolher se você quer aparecer somente na rede de pesquisa do Google, se Aham. você quer aparecer na rede de display, que são lá nos sites, e se você quer aparecer junto disso em sites parceiros do Google. O que são isso? Terra utiliza o mecanismo de busca do Google, então assim, esses sites parceiros. Ah, O que sim. normalmente acontece? Às vezes a pessoa não deixa desmarcado site parceiros e nem o display. Então às vezes a pessoa aparece na rede de pesquisa, só que a rede de display e o site parceiros normalmente são clientes desqualificados, a pessoa aparece também. Então às vezes tem muita verba vindo para cá e pouca verba vindo realmente na intenção de compra. Pô, estou procurando um serviço. Eu não vou entrar lá no Terra para procurar uma barbearia ou um serviço, né, de empresa. Uhum. Então é muito dinheiro perdido, né, que vai embora, assim, desnecessariamente. E Exatamente. aí você contratando uma pessoa, uma consultoria, uma agência que
entende disso, que vai poder otimizar os recursos que você tem ali para a empresa performar melhor, né? O bom de contratar uma agência, uma pessoa que vai ficar responsável por isso, é dois principais pontos: a economia de tempo e de E dinheiro, dinheiro. principalmente. O tempo, vou ter uma pessoa que vai olhar para isso para mim, não vou me preocupar, ela vai me passar o feedback, como é que tá e quais são os pontos de melhoria, ela vai ficar responsável por isso, para melhorar esse resultado. E a questão do dinheiro, eu vou investir Uhum, mais de uma forma mais assertiva, onde vai de fato trazer um melhor resultado para a minha empresa. uhum. Você falou um pouquinho de Google, fala um pouquinho do Meta em relação a isso. O que você pode trazer para agregar aqui pro pessoal? Maravilha. Cara, o Meta eu acho muito interessante, principalmente para baixos orçamentos. Por Hum. quê? O Google, por ele ter essa intencionalidade de compra, normalmente você paga mais caro o CPM. O que é o CPM? É o custo para você aparecer 1000 vezes. Normalmente no Google ele é muito mais caro. Às vezes 3, 4, 5 vezes mais caro. Então quando a gente pensa no funil de conversão, quanto mais pessoas entrar em contato comigo, normalmente vou ter mais pessoas que vão clicar no meu anúncio, mais pessoas que vão entrar em contato no WhatsApp e lá no finalzinho mais vendas. Então, se a gente às vezes colocar uma verba muito pequena no Google, eu vou ter poucas pessoas vendo meu anúncio, poucas pessoas vão entrar no meu site, minha landing page, poucas pessoas vão entrar no meu WhatsApp e menos ainda vai comprar. Então, o Meta, o Facebook e o Instagram, ele funciona muito bem para baixos orçamentos. Então, 20, 30 reais por dia, eu normalmente recomendo já diretamente o Meta, que seria o Aham. Facebook e o Instagram. Para baixos orçamentos, ele tende a funcionar muito melhor. Com uma plataforma mais barata, você aparece mais. E se for um anúncio realmente chamativo, por conta da forma de utilizar a plataforma como uma plataforma de atenção, normalmente Uhum. ela pode trazer um resultado realmente mais interessante para essa empresa, pensando na estratégia realmente do negócio. Porque às Uhum. vezes o Google, colocar 30 reais por dia, ele vai consumir a verba e não vai trazer ninguém. Mas no Meta, por realmente ser mais barato, pode trazer um resultado melhor em relação ao investimento que a pessoa está fazendo. E o outro ponto da sua agência que é bacana é que você faz todo esse estudo, né? Então, você faz a reunião ali, você pega todas as informações, entende o cliente, a persona e Uhum. tudo mais, para poder estruturar de uma forma bem direcionada, né? Então, Uhum. isso é bem legal. Fala um pouquinho sobre isso. Pô, Como que maravilha. é? Toda vez que a gente tem uma entrada de algum cliente novo aqui na agência, a gente faz todo um processo de briefing, né? O que seria o briefing? É realmente uma reunião de 1 hora e meia, 2 horas ali para entender exatamente o perfil ideal do cliente, né? Na verdade, o ICP do cliente, né? Qual que é o Ideal Customer Profile, né? Tipo, qual é o perfil daquele cliente? O que ele quer? Qual que é o cliente que ele quer Uhum. atrair? E como que a gente vai utilizar as plataformas de anúncios para atrair esse cliente? Por exemplo, antes a gente fechava, né, os pacotes, pô, ou era Google ou era Meta. Hoje em dia a gente já mudou isso. Então, hoje a gente tem pacotes Google ou Meta, mas assim, no mesmo pacote. Então, às vezes a gente anuncia no Google, não está trazendo resultado, a gente pode mudar a plataforma. Tudo pensando o quê? Na estratégia do cliente. Então, a gente antes fechava engessado. Pô, fechou o Google, vai ficar 12 meses com esse pacote. Não, hoje a gente Aham. entendeu que realmente tem que modelar. Porque às vezes o cliente não consegue ter um resultado no Google, de certa forma, tem que mudar a estratégia. Para quê? Para de fato trazer o resultado. Porque no final Uhum. das contas, o que o empresário quer é vendas. Então, pô, não está tendo venda, vamos mudar a estratégia para até atingir o objetivo que ele quer. E fora a questão de ele não querer mais continuar com o teu serviço, né? Porque estava Uhum, engessado, no Google não está exatamente. performando, e aí você vai ter que ficar amarrado lá por conta que, você contratou Não, somente o Google, né? Então exatamente. essa maleabilidade Maleabilidade. aí é bacana, né? Então achei bem interessante essa alteração que você fez Uhum, ali, fica bacana mesmo, trazendo realmente resultado para o cliente, né? Que é o que mais importa uhum. ali na sua venda, né? Conta pra gente um pouquinho um caso real de algum Legal. cliente Uhum. que fez anúncio ali no Google e performou muito bem, que Maravilha. você queira trazer aqui para nós. Tem 2 casos que inclusive tem vídeos desses empresários lá no meu Instagram. Um deles, ele faturava 70 mil reais por mês, e aí depois que a gente alinhou o comercial dele e realmente fez anúncios assertivos dentro do Google, ele está numa capital, ele está lá na capital do Espírito Santo, que é Vitória e Vila Velha, né, são 2 cidadezinhas próximas. Uhum. Ele está nessa região e ele, depois que a gente alinhou o comercial e fez as campanhas, em menos de um mês ele saiu de 70 mil para mais de 300 mil de faturamento. Caraca. Entendeu? Em um mês. Inclusive tem um vídeo dele lá no meu Instagram ele falando isso, né? Ele, pô, me agradecendo publicamente da empresa. É um grupo, né? Eles oferecem várias soluções lá e é do ramo de construção. Saiu de 70 mil para mais de 300 mil. Nossa. Um outro cliente nosso também, ele abriu empresa faz 2 meses. E, Uhum. pô, e assim, a gente sabe que quando a gente abre uma empresa no Brasil, a gente não está preparado para isso, né? Sim. E ele procurou a gente logo quando ele abriu a empresa. Eu falei, cara, você tem que alinhar o seu custo, sabe? Só falei algumas coisas básicas em relação à gestão de empresa, porque ele normalmente não tinha nada em relação a isso. Ele não sabia como estava vendendo, como é que estava, porque ele não tinha esse controle. Eu falei, cara, Uhum. primeira coisa, contrata o sistema para você ver suas vendas, o que você precisa entregar, também é do segmento de construção. Aham. E lá a gente está rodando uma operação que é de uma vidraçaria. Lá a gente está instalando 5 boxes de vidro por dia.
lá em Goiânia. E assim, o box ele gera ali por volta de 300, 400 reais de lucro. Então assim, por dia o empresário está colocando de 1.500 a 2.000 reais de lucro todos os dias no bolso, por conta dessa campanha. E é empresa de 2 meses de operação. E já está com realmente um faturamento. Ele ligou para mim desesperado, Júlio, não tô trazendo resultado, a gente mudou a estratégia, que foi essa maleabilidade que a gente conversou. Sim. E bum, acertou realmente a veia onde a gente precisava acertar. Olha Foi só a questão que de box de bacana. vida, que é um giro rápido, entrega rápido, e muita venda mesmo. Inclusive tem um vídeo dele também lá no Instagram me agradecendo. Falou, pô, tem como não agradecer. Aí fez um vídeo lá pra gente lá. Nossa, que bacana. História muito Pô, gratificante, assim, né, o trabalho. E acho que vai ter mais um depoimento do pessoal que eles estão passando por um momento muito de dificuldade na empresa e a gente está modelando algumas estratégias lá para realmente melhorar o resultado. Assim, eles estão começando agora a vender mais 6, 10 mil reais por dia, também no segmento de construção, e assim, possivelmente vai salvar a empresa. Então, às vezes, eu acho que vai ter até um vídeo de depoimento deles lá. Ai, que legal, Desse tomara. pessoal que, pô, que vai sair dessa situação ruim. O tráfego não é para salvar, mas assim, né, acaba acontecendo que realmente a pessoa tem mais vendas, consegue ter um faturamento maior, consegue resolver algumas coisas. Uma empresa, vendas é tudo na empresa. Então, pô, você está vendendo, consegue resolver vários problemas. Né? Com certeza. Dinheiro no bolso resolve muita coisa, né? Pô, se você tem dinheiro para conseguir realmente investir mais, conseguir contratar melhor, fazer outras coisas, né? Não só o tráfego pago, você consegue realmente ter um resultado melhor na empresa como um todo, né? Sim, muito interessante isso que você falou por conta da... Porque muitas vezes o empresário não quer ter esse custo, não quer, acha que é um gasto que não vai trazer retorno. E às vezes é melhor você se sacrificar um pouquinho, né? Investir num tráfego pago, investir numa agência que vá estruturar isso, que vai resolver um outro problema que era de faturamento, vendas e tudo mais, né? Então é muito interessante isso, esse ponto que você trouxe. Em relação, você tem o nicho que é vidraçaria, né? Como que você chegou nesse nicho? O que te levou a Maravilha. escolher? Assim, a gente já tem todo tipo de cliente, mas assim, vidraçaria a gente faz bastante voltado para ela, porque são ali os maiores clientes que a gente tem o melhor resultado. Pô, mas a gente atende barbearias, a gente atende salão de beleza, atende contabilidade, atende vários segmentos. Mas o segmento de vidraçaria foi o que a gente teve o melhor resultado e a gente está fazendo uma divulgação mais voltada para ela. Mas a gente também atende outros nichos. E a gente começou na vidraçaria por conta do resultado que a gente tirou. Teve um resultado muito estrondoso, pegamos o depoimento desse cliente, colocamos nos anúncios também, né, pra gente. A gente costuma falar que, pô, a casa do ferreiro, mas também o espeto é de ferro. Eu anuncio pra mim também, eu coloco R$100 por dia em anúncio pra minha agência. E aí esses anúncios atraem novos empresários, porque a gente faz uma divulgação mais segmentada. Porque existe uma premissa no marketing, é o seguinte, quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Sim. Então, pô, se eu fazer um anúncio lá, empresário entra em contato para fazer um anúncio, é diferente. Né? A gente entendeu que desde 2020 para cá, o mercado amadureceu muito. Então, a comunicação que a gente usava mais abrangente lá no fundo, que era tipo o empresário no geral, não está funcionando mais hoje. Porque as pessoas já passaram por agência, o pessoal já passou por esse processo, não foram bem atendidos. Então, o pessoal às vezes tem até terror de agência. Então, a gente tem que fazer uma divulgação mais assertiva. É igual quando a gente pega o exemplo. Pô, você vai no médico, você não quer ir no médico generalista se você está com um problema cardíaco. Não, você vai lá no cardiologista, resolver aquele problema. Sim. E a agência não é diferente. Quanto mais nichado você for ali para aquele segmento, mais vai ter resultado ali no anúncio, vamos dizer assim. E faz diferença, né? Por exemplo, quando eu vejo um post ali, um vídeo, a pessoa falando, atenção, você que é de Ponta Porã, né? Então você já se sente especial porque a pessoa está falando diretamente com você, né? Exatamente. E assim, anúncio não tem segredo. Existe uma metodologia que chama AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Se a pessoa pegar isso e aplicar em qualquer lugar, vai trazer resultado. Atenção, você falou. Atenção Ponta Porã, já gerou identificação. Interesse, explicar um pouquinho melhor o que é a sua promessa, o que você faz diferente. Desejo, você gera o desejo de que forma? Às vezes por vagas exclusivas, ou às vezes ali por algum diferencial. O último, chamada para ação, direciona a pessoa para o canal ali de conversão. Pô, clica aqui embaixo e entra em contato pelo WhatsApp. Qualquer anúncio, se a pessoa aplicar essa metodologia AIDA, que é isso, pô, atenção, Ponta Porã, atenção empresário, atenção determinado segmento, normalmente traz um bom resultado. Que é uma metodologia, assim, matadora para relação ao anúncio e tudo, para relação à atração de novos clientes. Legal. Muita gente tem dúvida em relação ao investimento inicial para aplicar no tráfego ali, né? Dá para ter resultado com pouco investimento? Com certeza. A gente tem um cliente nosso que ele investe R$6 por dia. Assim, verba baixinha, mas assim, a gente consegue ter resultado para ele por quê? Tudo depende da plataforma que ele vai estar. Como eu falei, abaixo de R$30 por dia, ou abaixo inclusive de 50, não vai para o Google. Dificilmente você vai ter resultado. O Google ele exige essa verba maior para você conseguir ter um resultado melhor. Principalmente porque ele é mais caro para você aparecer.
Então, às vezes está com abaixo de R$ 50 por dia de anúncio, nem vai para o Google, vai direto para o Meta. Porque você vai conseguir lidar com um público maior e, de fato, ali, às vezes, trazer um resultado melhor no final da campanha de divulgação. Aham, entendi. Como que você define o orçamento ideal ali para a campanha? Maravilha. Eu sempre costumo falar para todo cliente assim, se você investir hoje esse dinheiro que você vai colocar realmente na plataforma, se der tudo errado, você tem a mesma quantia para investir no mês que vem, o pessoal fala, não, realmente eu consigo fazer isso. Pô, aí beleza. Aí é um investimento que a gente consegue alinhar. Lógico, às vezes, a pessoa chega assim, Júlio, eu quero faturar 300 mil por mês, sair de 70 para 300 mil, por exemplo, como aconteceu com esse cliente. Cara, existe todo um trabalho, existe um investimento que você vai ter que fazer para fazer isso. Mas não é mágica, é um processo, para você Sim. realmente conseguir ter esse resultado. E aí, esse cálculo, né, do investimento varia. Do tamanho da empresa, de quanto que ele realmente está disposto a investir, quanto que ele tem de verba de investimento para fazer isso. Né? Muitas empresas, às vezes, direcionam porcentagem do faturamento total da empresa. Né? O Adib, lá da CIMED, ele falou, pô, eu direciono 10% do faturamento da CIMED para anúncio. Pô, 10%. E ações, né, de marketing, não só tráfego pago, mas ações realmente de marketing em si para a empresa. Mas a gente calcula com base nisso. E sobre investimento realmente diário, é isso. R$ 30 por dia normalmente eu recomendo, meta. E se for acima de 50 para cima, ou 50 mesmo, já pode começar realmente no No Google. Google. Como que a gente mede esse retorno do investimento? É pela quantidade que o cliente falou que vendeu? Não. Como que é? Boa. Boa, excelente pergunta. Normalmente, como que a gente calcula esse retorno sobre investimento? Principalmente na entrada de cliente. A gente gosta muito de trabalhar com tipos de serviços que são recorrentes. Exemplo, contabilidade, barbearia, salão de beleza. São nichos que a pessoa volta para recomprar. Sim. Então, normalmente, o investimento que você faz para pagar um cliente para chegar em você, que seria o CAC, né, o custo por aquisição de cliente, ele se paga não só às vezes no momento que a pessoa entra na sua empresa, mas na recompra, no LTV, né, no tempo que esse cliente fica com você. Por exemplo, às vezes você paga R$ 50 para um cara ir na sua barbearia e gastar 60. Pô, Júlio, tô tomando prejuízo. Aluguel, tá, mas esse cara daqui 2 semanas ele volta na sua barbearia, se você tiver um bom atendimento. E aí Sim. coloca o tempo que esse cliente vai ficar ao longo, por exemplo, de 1 ano, 2 anos. O tempo que você realmente vai ter junto com esse cliente. Então, o faturamento que você paga uma vez só para ele te conhecer e vir até a sua empresa, ele pode perdurar por vários tempos. E vira o efeito bola de neve. Então, esse mês eu investi 1.500, tive 30 clientes. Só que esses 30, 20 pode voltar no mês seguinte, só que a gente está investindo mais, então está vindo mais 30 pessoas. Então vira aquele efeito bola de neve. Como se fosse um efeito de juros compostos, né, ao longo do período ali. Exato. E fora, por exemplo, igual na contabilidade. Às vezes eu estou investindo um valor, pode ser que num mês não vem, mas passa mais outro mês também não vem. Aí no terceiro mês eu fecho um contrato que valeu por Todo o período. todo esse período. Então, assim, é uma questão de acompanhamento e de ver o todo, né? Porque às vezes você fala assim, eu vou investir esse mês, aí não veio ninguém. Aí você já quer desistir, já quer largar tudo. E tem que ter uma persistência também, né? Uhum. Exatamente. Tanto para a gente entender que o resultado não vem do dia para a noite, mas entender exatamente isso. A questão do LTV, né? O cliente pode comprar de você mais vezes. Tem serviços que o tempo de recompra é um pouco maior. Por exemplo, o exemplo da vidraçaria. Pô, acabei de construir uma casa. Dificilmente eu vou construir uma outra casa daqui 6 meses. Mas o cliente que foi bem atendido, ele não vai pensar, às vezes, em uma outra empresa antes de considerar a sua. Então, por isso que, às vezes, essa compra desse cliente vale a pena. Tanto pelo momento que, às vezes, ele paga na sua empresa, mas também pela recompra. Ele pode comprar o serviço. E outra, vira também o que a gente chama de disseminação ali dos clientes. Porque o cliente que foi até a sua empresa, ele pode te indicar. Então, esse cliente que você paga, às vezes, R$ 500, ele indica uma outra pessoa que vai ser, tipo, a custo zero. Que aí eu dissemino ainda mais a empresa e o serviço da pessoa. Exatamente, isso que eu ia falar, que tem a indicação ainda por cima, né? Que já tá no efeito ali de cascata, no caso. Exatamente. Muita empresa fala assim, Júlio, eu quero parar de depender de indicação. Eu quero parar de depender disso. Mas sim, a gente não pode zerar a indicação, porque a indicação ela é muito boa para venda. Isso é fato. Pô, a pessoa que vem indicada, ela vem praticamente fechada. É basicamente tirar pedido. Sim. Tá precisando disso, eu tô te entregando isso. Mas também a gente tem outros canais de aquisição também. E realmente vão trazer outros clientes. Verdade. Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho, assim, o que o gestor de tráfego ele faz? Qual que é o valor de ter uma pessoa, um profissional desse trabalhando para sua empresa ali? Bom, o trabalho do gestor de tráfego pago ele mudou muito desde 2020 para cá. Mudou muito. Antigamente, você simplesmente entregava os anúncios para o cliente e entregava ali, te entreguei 10 pessoas que entraram em contato nessa semana. A gente entendeu que depois desse processo, esse amadurecimento no mercado, né, principalmente a agência entendeu muito isso, nós da agência 360 entendeu que assim, não faz tanto sentido só entregar o contato, tem que entender também como é que está esse processo comercial. Porque não adianta de nada. O que acontecia muito?
Às vezes você entregava lá 40 pessoas em contato com a empresa e ela não vendia para ninguém. Pô, mas por que não vendeu? Vai ter pessoas desqualificadas que vão entrar em contato? Isso é fato. Nem todo mundo que entra numa loja lá compra o seu produto. Sim. E a mesma coisa que entra em contato no WhatsApp, como se fosse uma loja virtual ali. Então, nem todo mundo que vai entrar vai comprar. Mas a gente entendeu que às vezes a pessoa não tinha essa preocupação comercial. Então a gente entendeu de 2021, 2022 para cá que a gente tinha que ter esse acompanhamento mais no comercial. Entender realmente como é que estava o atendimento. Entender de fato o que essa pessoa falava. Tinha uma padronização em relação a esse comercial. E a gente entende hoje que as empresas que têm um melhor resultado não são nem aquelas que às vezes investem mais em anúncio, ou aquelas que se preocupam mais com anúncio, mas aquelas que se preocupam com o time comercial. Aquelas que de fato se preocupam que realmente as pessoas que vão entrar em contato, de fato virem clientes. E a gente entende muito isso. Muita gente fala assim, pô, eu invisto em anúncio, muita gente manda mensagem e eu não consigo converter. Aí você entra no comercial da pessoa, o atendimento demorou 40 minutos para responder a pessoa. Imagina, a pessoa chega na sua empresa e demora 40 minutos para ser atendida. É a mesma coisa no ambiente virtual. A pessoa acabou de mandar mensagem, ela está no melhor momento de compra. Tá agora que ela quer falar contigo. E se demora 40 minutos para responder essa pessoa, já perdeu o time da venda. Dificilmente essa pessoa vai te responder. Pô, tem empresa que demora 3, 4 horas. Tem estudos que falam, se você responder tipo, dentro de 3 minutos, é tipo 40, 50% de chance da pessoa te responder. Passou ali, às vezes, de um dia, cai para menos de 2, 1%. Então, assim, se deixar passar o time, perde o tempo da venda. Então, a gente ter essa preocupação comercial faz total diferença. E realmente que o resultado traga resultado para a empresa. Não só os anúncios, mas ter esse alinhamento comercial. E ter uma pessoa especializada para trabalhar realmente isso junto com você, é realmente ter essa preocupação. Com que os anúncios que estão sendo feitos vão trazer resultado, tanto em pessoas entrando em contato, mas olhar também para a parte comercial. Se essas pessoas que estão entrando em contato estão sendo bem atendidas, e realmente com esse atendimento, o vendedor está realmente conseguindo transformar esse contato em dinheiro. Realmente fazer com que essa geração de demanda, de fato, se torne faturamento da empresa, no final do processo comercial. Verdade. O seu trabalho virou muito consultivo, né? Você faz um processo muito além Muito além. do que era, né, Uhum. o papel mesmo do gestor ali. Porque realmente, se você não fizer isso, não tiver esse acompanhamento, esse cuidado, dar esse norte para o cliente, o seu serviço não vai ser bem entregue ali também para ele, né? Então, é uma forma de gerar valor, né? Ele confia mais em você, ele vai te indicar também, vai ver que você tem um olhar do todo, Uhum. não só aquilo, ele só tá pegando meu dinheiro, investindo lá e não tô tendo retorno nenhum, né? Então eu acho muito bacana isso, importante, e eu acho que todo mundo devia fazer dessa forma, Preocupar se com isso, né? preocupar com isso. Inclusive, tem um novo termo que está surgindo no mercado que não é somente mais o gestor de tráfego pago, né? Agora é o gestor de jornada de compra. Não cuidar apenas do anúncio, mas cuidar também de toda essa jornada de compra. Desde o momento inicial, né, de ponta a ponta, jornada de compra, desde a pessoa ver o seu anúncio, posicionamento da sua empresa, até de fato como é que está sendo o pós-venda dessa empresa. Então, a jornada de compra do cliente. Está tendo essa nova terminologia no mercado porque realmente é isso que vai gerar resultado. Não é simplesmente o anúncio. Porque o anúncio por anúncio em si, tá, pode ter um certo resultado, pode ter ali uma venda ou outra, mas se preocupar com todo o que está acontecendo com a parte, inclusive comercial, normalmente vai trazer o melhor resultado. A gente consegue perceber isso dos nossos clientes, aqueles que se preocupam com a parte comercial, que a gente consegue dar essa atenção melhor, que o cliente aceita, inclusive, normalmente tem um resultado, inclusive, melhor dos anúncios. Legal. Você viu muita diferença do desse período, antes da pandemia e pós-pandemia? Em relação a essa questão da gestão do tráfego? Você acha que mudou muita coisa? Foi melhor, assim, apesar da pandemia não ter sido uma Uhum, coisa bacana, mas assim, com certeza. ficou mais em evidência, né? Com certeza. A questão da pandemia, pô, foi um período realmente muito difícil da empresa. Muita empresa fechou, muita empresa quebrou, muito porque não estava realmente preparado. Né? Tem estudos, você inclusive pode até falar mais que isso, que às vezes a maioria das empresas não tem guardado em caixa 6 meses de operação, 3 Sim. meses de operação. Então, quando fica às vezes 12 meses fechado, toda empresa quebra, porque não tem realmente esse processo. Então, sim, foi um período muito difícil. Mas, por outro lado, o comportamento de compra dos usuários, no geral, mudou muito. Então, muitas das pessoas ali começaram a comprar de forma online, muitas das pessoas começaram a pedir delivery. Então, assim, a mudança de comportamento foi muito presente. E todo o mercado digital cresceu. Tanto a parte de se preocupar com o Instagram, a parte de se preocupar com o Google, a parte de se preocupar com os anúncios, tudo melhorou. Então, a gente consegue perceber um grande boom do mercado em 2020. Tava todo mundo em casa, não tinha como sair, então todo mundo tinha que se preocupar com isso. Porque era a única forma de aquisição de cliente. Não tinha uma outra forma. Tinha as pessoas que abriam de forma ilegal, mas assim, estava realmente proibido. Então, a gente conseguiu perceber essa grande ascensão do mercado. Muitas pessoas entraram realmente a se preocupar mais com essa parte de anúncio em si. Muita gente começou a olhar mais para isso, dar mais atenção para isso. É verdade.
E muitas coisas acabaram se desmistificando, né? Uhum, Home office, quem trabalhava assim não era tão bem visto, hoje já virou algo comum, né? uhum. Essa questão da compra mesmo de online, que antes também era um pouquinho mais restrita, hoje já está geral. E também a aparecer na internet, né? O que você acha sobre isso? De quem não for para o digital vai acabar morrendo, vai acabar fechando as portas? Tem uma frase, né, que assim, que acho que é a Camila Farana que falou, ou ela citou uma vez em uma palestra dela, ou você é ponto com ou você é ponto fora. Então, quem hoje não se posiciona no digital, seja com o Instagram, seja de uma maneira mais simples, no Google Meu Negócio, perde uma grande parcela do mercado. Inclusive agora com a nova geração Z, pô, todo mundo já nasceu com o celular na mão. O Uhum. comportamento de compra dessas pessoas é totalmente diferente do pessoal antigo. E agora a gente está tendo esse pessoal sendo inserido no mercado, agora com poder de compra, se quem não está realmente se posicionando nessa plataforma, seja no ambiente digital, vai perder muito mercado. Vai perder realmente, porque agora o comportamento é totalmente diferente. Seja um perfil no Instagram, seja um perfil no Google, por exemplo, né, o perfil do Google Meu Negócio. Ou seja, esse posicionamento é extremamente importante para que Uhum. realmente ela consiga pegar os clientes que estão vindo dessa demanda, mas principalmente essa nova demanda também que está chegando no mercado. Pô, o pessoal da geração Z, um novo padrão de compra. Aqui em Ponta Porã, a gente percebe isso principalmente porque a cada 6 meses renova totalmente o público. Exato. Aqui deu 6 meses, pô, todo mundo, grande parte das pessoas vai embora e grande parte das pessoas chega. Então, quem não se posiciona realmente muito bem aqui, principalmente o Google, o cara Uhum. chega aqui em Ponta Porã, você acha mesmo que ele vai ficar esperando anúncio de uma barbearia? Não, ele procura barbearia em Ponta Porã. Então, normalmente, quem está nas primeiras posições normalmente pega esses clientes, né, que estão ali nessa intenção de compra. É verdade. E isso que você falou, veio uma situação que eu lembrei aqui. Eh, o Instagram também virou uma ferramenta de busca, né? Uhum. Já tá ficando mais para esse lado, porque eu, às vezes, eu não quero pesquisar no Google, eu vou lá no Instagram mesmo e pesquiso o que eu quero ver. E aí eu vou comprar de acordo com o perfil da empresa. Se é um perfil bonito, que tem bastante foto, que tem bastante Um conteúdo posicionamento, e né? posicionamento sobre aquilo, eu vou lá e compro. Vou dar um exemplo que não é daqui da cidade. Tem um amigo meu que me convidou para ir lá no Acre, Caramba! prestigiar os 10 anos da empresa dele de contabilidade. Ficou inviável eu sair Uhum. daqui e ir lá para o Acre fazer participar lá da comemoração. Então, o que eu fiz? Eu entrei no Instagram, procurei uma empresa lá que pudesse levar uma lembrancinha na empresa dele. E aí, como que eu Uhum. selecionei? De acordo com o posicionamento da empresa. O que tinha de fotos, de coisa que me agradasse, para poder escolher Comprar ali e uma comprar lembrança. ali a lembrança. E, sim, e se essa empresa não tivesse esse posicionamento, dificilmente você compraria dela. Como é que você vai descobrir que essa empresa existe? Não tem como. Então, assim, Aham, alguma coisa ela tem que ter para te mostrar, seja um perfil no Google, seja um perfil no Instagram, seja se preocupar com essa parte digital. Porque seria uma venda que ela perderia. Ou seja, por não exato. ter realmente um posicionamento ali. Uhum. Você deve ter visto mais de uma empresa ali, Foi, eu vi umas 5 mais ou menos. E a outro critério de seleção foi quem me respondeu mais rápido. justamente. Estava na intenção de compra. E quem demora para responder. Aham. Infelizmente, né, hoje em dia a gente tá muito nessa vibe, muito, não pode perder tempo. Então, quem responder primeiro é o que leva. Uhum, exatamente. E assim, muita das vezes a pessoa não se preocupa com essa velocidade. Hoje, qualquer pessoa que faz qualquer tipo de processo comercial de atração de novos clientes, se preocupar somente com isso, velocidade de resposta, já melhora ali, já melhora com Uhum. certeza a questão do resultado. Ou estou investindo em anúncio ou estou tendo resultado. Se preocupa só com a velocidade. Dificilmente não vai ter uma melhoria. Pô, melhorei a velocidade, já estou numa velocidade melhor? Se preocupa Aham. com esse processo comercial. Então, assim, entender o que está acontecendo, entender como é que pode ser melhor. Né? Utilizar a metodologia de vendas, por exemplo, spin selling, né? Um livro ali, quase uma bíblia de vendas, para Sim, entender como que é o processo comercial, para melhorar, inclusive, o processo da empresa. E fazer com que o investimento que ela está fazendo seja melhor para a empresa, resulte um melhor resultado, né? Ela traga aham, mais dinheiro. verdade. Você falou, citou livros aqui, a gente sempre conversa muito sobre Verdade. O livros e livro tudo a gente mais, toda né. hora Aham. troca livro, inclusive. Aham. Essa é a nossa meio de troca, né, livro. Indique alguns livros para empresários sobre vendas, algo que tenha uma linguagem fácil, que eu acho que é muito importante, né. Você mesmo como gestor, você estuda bastante sobre esse Uhum. assunto, né, porque é importante.
e você acaba dando essa consultoria para os clientes, mas é importante que eles também vão buscar as informações, né. Então se você tiver alguma dica. Pô, tem alguns aqui, mas assim, pensando em vendas, realmente, não tem como não citar 3 livros que para mim são essenciais para vendas. Aham. 3. O primeiro deles, que não é tanto voltado para venda, mas ele fala como se conectar com as pessoas, que é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Nossa, esse livro é muito Não bom. tem como não citar. Por quê? Ele ensina o que faz com que outra pessoa goste de você. E vendas, no final das contas, é sobre confiança. A pessoa só compra de você se ela gostar de você. Se ela não se conectar com você, ela dificilmente vai comprar. Se ela não se conectar com a sua marca, se não conectar com a forma como você se posiciona. E ele Sim. fala, chamar a pessoa pelo nome. O que tem de atendimento, que a pessoa não se preocupa nem, às vezes, mandar um áudio chamando a pessoa pelo nome, é assim, é incrível. Assim, muitas pessoas não se preocupam nem com isso. De realmente mandar um áudio, de fato, de escrever o nome da pessoa, né, no WhatsApp. As pessoas não se preocupam com isso. Então, Aham. como fazer amigos e influenciar pessoas, com certeza. Além disso, As Armas da Persuasão, para mim é outro livro assim essencial para vendas, porque ele te ensina a venda por trás da venda. O que as pessoas realmente utilizam? Então, pô, gatilho de escassez, que muita empresa utiliza, É. vendas limitadas. A escassez você pode utilizar tanto por tempo quanto por unidades, né? Unidades limitadas, ou até determinado tempo vai ter a promoção. Né? Então, ele traz esses gatilhos de vendas, as armas da persuasão. E um outro é o Spin Selling, que é uma Uhum. metodologia americana de vendas que traz todo como é que funciona todo o processo de vendas ali. Né? Ele fala sobre a situação, o SPIN, a metodologia SPIN, que é a situação, a implicação desse problema, falar mais desse problema com essa pessoa, o que vai acontecer se ela não realmente resolver, e de fato a negociação, e gerar realmente a demanda para o cliente, que ele entenda que aquilo é essencial para ele. Então, assim, esses Uhum. 3 livros são essenciais para conectar mais com as pessoas, que é um Dale Carnegie fala muito bem, mas também entender como que você pode utilizar os gatilhos, né, como que a nossa mente funciona para a venda realmente. Sim. Eles se complementam, esses 3 Com livros, né, ele certeza. fecha ali o ciclo, realmente, porque um se conecta mais com pessoas, o outro sabe como utilizar aquilo, né, para negociar, que é a parte da persuasão, e o outro são as técnicas As de técnicas. de fechamento, no final das contas, né. E aí ele fala do rapport, fala de como se conectar também, né, Exatamente. só que é uma linguagem um pouquinho mais técnica, né. Uhum. E aí um vai complementando o outro mesmo. E a partir daqui ele fala também sobre a dor, no caso do spin selling, né. Uhum. Você ir Bastante. lá, pegar a faquinha ali, E né, torcer e mesmo, torcer a onde que tá doendo. Então, onde assim, tá pô, eu quero doendo. porque normalmente o produto, pô, a pessoa não compra, por exemplo, a pessoa não compra uma furadeira porque ela gosta da furadeira, não, ela quer a transformação, ela quer esse produto vai fazer, ela sai do ponto A para o ponto B. Pô, barbearia, eu quero o cabelo cortado, né, eu quero realmente ficar mais bonito. Então, ou seja, a transformação que o seu produto gera. É, E aí, normalmente, tem uma dor para a pessoa resolver. Que aí o sim, seu produto tem que resolver essa dor. E assim, quando no momento que você vai vender, você tem que pegar essa dor e realmente bater nela. O que vai sim. acontecer se você não resolver essa dor? O que vai acontecer? Qual que é a implicação disso no futuro? Para, de fato, o processo comercial conseguir converter melhor as pessoas. Agora que a gente bateu mais no assunto de Google e tal, você quer falar um pouquinho do Instagram, dicas que você pode dar para as pessoas, como se posicionar? Perfeito. Quando a gente fala de Instagram, o Instagram é uma plataforma muito visual. Então, assim, se Uhum, preocupar um pouco em relação à qualidade do conteúdo que você está passando ali, porque a gente sabe que, infelizmente, é uma plataforma visual, mas existem alguns pontos que, assim, são primordiais. Então, assim, muita empresa, às vezes, não se preocupa nem com a logo da empresa. Estou falando, assim, algumas consultorias que eu faço, inclusive, algumas dessa semana que passou, aham, não se preocupa nem com a logo. Às vezes, a logo está descentralizada lá. Então, assim, são pontos básicos. Além disso, ter destaques. Um destaque que eu gosto muito de colocar em toda empresa, comece por aqui. E aí, nesse comércio por aqui, você consegue colocar exatamente, contar um pouco mais da sua história e qual que é o seu produto principal ali. aham. Mostrar mais da sua empresa. Além disso, muita empresa também no Instagram não coloca nenhum nome onde ela atende. Então, às vezes, você entra no perfil da empresa, você não conhece ela ainda, e você não Uhum. sabe nem de onde que ela é. Muita empresa peca nisso. Se você atende Sim, em Ponta Porã, deixa muito bem claro, atendemos Ponta Porã em região. Porque quando a pessoa entrar no seu perfil, ela consegue ver de forma clara e rápida aonde que você está, aonde que você atende. exatamente. Uma das coisas que mais me incomoda é isso, é não saber da onde que é a empresa. Porque às vezes você acha que é daqui, não é, e aí não é um serviço que dá pra Dá, vamos supor, quando é serviço, principalmente, né, nem sempre o serviço você pode fazer à distância, ex- dependendo do que é. Vamos supor, exatamente. o cabeleireiro, tem que ser daqui, Tem que porque ser senão daquele. não, né, não faz sentido. E a outra coisa que eu me incomodo é quando é comércio, somente porque tem os horários, né, e às vezes você não sabe que horas que a empresa abre e que Que horas que a ela pessoa está fecha. fechada. E acontece muito que no Google Meu Negócio, a pessoa não se preocupa nem com a atualização.
Às vezes, lá no Google Meu Negócio, ele tem o horário de funcionamento da empresa. Inclusive, Sim. quando você aperta no GPS, ele te dá o horário que você vai chegar e você vai realmente chegar no horário que ela está aberta. Aham. Ele mostra, inclusive, isso, essa programação. E muitas empresas se preocupam nem com essa atualização de horário. Pô, tá aberto, não tá. Imagina, é um posicionamento totalmente ruim para sua empresa. A pessoa chega lá e tá fechada. Então, assim, Sim. você chega lá, pô, a empresa tá fechada. Às vezes a localização da pessoa não tá certa, é uma localização antiga, não mudou essa localização. Uhum. São cuidados básicos, né, que às vezes não se atenta, porque Uhum. ela sabe onde que ela tá e ela esquece de avisar Exato. Toda empresa que os realmente outros. vai querer fechar com a gente qualquer coisa de anúncio, o que a gente faz antes? Uma casa. Então, o que a gente faz? Consultoria e diagnóstico, ver o que está errando. Então, Uhum. nessa consultoria, a gente consegue, antes da pessoa pensar em tráfego pago, a gente traz essa análise para a pessoa. Sim. Porque às vezes a pessoa está errando muita coisa antes de pensar em tráfego pago. Então, primeira coisa, time comercial, como é que está esse processo comercial? Já tem isso bem definido? Como que é feito isso? Além disso, como é que está esse Instagram? Está pronto para receber? A empresa já tem um site ou uma landing page? Inclusive, a landing page é melhor, por ser mais rápida, é uma página, é um site, uma única página voltada para conversão. Então, Aham. assim, tudo isso a gente tem que olhar antes de anúncio. Porque se você tem um carro ruim, vamos colocar assim, e você coloca uma gasolina boa, você não vai ter um resultado tão legal. É. Mas agora, se você arrumou sua casa, arrumou o carro, vamos dizer assim, e coloca o tráfego pago, que seria o combustível melhor, aí realmente você tem uma performance muito melhor dos anúncios. Porque realmente sua casa está arrumada, a recepção desse cliente está melhor. Uhum, é verdade. E é muito legal isso. Para os nossos telespectadores do seu Maravilha. trabalho, essa consultoria esse diagnóstico, como que você faz? Perfeito. A consultoria de diagnóstico que a gente presta para as empresas, a gente faz da seguinte forma: a gente analisa todo o posicionamento da empresa, tanto no Uhum. Instagram quanto inclusive também no Google, como que está esse posicionamento, e a gente já traz um plano de ação para que essa pessoa tenha um melhor posicionamento. Depois disso, depois dessa análise completa do que a gente pode fazer para melhorar esse posicionamento, aí sim a gente começa a pensar em outras estratégias, seja tráfego pago, toda essa, realmente essa questão do combustível, como eu falei, ou seja, Uhum. esse impulsionamento maior. Porque não adianta de nada a gente pensar em tráfego pago, pensar em divulgação da empresa, se a pessoa não tem nem a casa arrumada. Então a primeira coisa é arrumar a casa. Estruturou isso, aí a gente coloca realmente o tráfego pago para ajudar nesse processo, realmente da Uhum. empresa ter mais resultado. Legal, então por isso que é importante conversar primeiro com você, né, para fazer esse diagnóstico, para arrumar primeiro ali a casa antes de realmente investir, né. E Uhum. aí quando for investir, já vai investir com mais assertividade. A chance de ter resultado é muito melhor se você arruma a casa. Né? Pô, vai receber visita em casa, todo mundo já corre para arrumar a sala, já corre para passar uma vassoura. É a mesma coisa na internet. Então, assim, para receber essas pessoas, preparar a casa primeiro, preparar É. toda essa estrutura antes de fato pensar em anúncio. Isso é Uhum. o primordial, assim, antes de pensar em realmente anunciar e começar a colocar mais dinheiro nisso. É verdade. O que você acha sobre as trends? Você acha que isso é importante, num posicionamento? Acha que vídeos desse nível é interessante impulsionar, colocar um Uhum. tráfego ali? Maravilha. Todo o conteúdo que a gente faz, a gente tem um posicionamento. E a gente quer atingir um público com aquele vídeo. Uhum, Assim, eu particularmente, dependendo da empresa, a gente não gosta tanto de fazer tanto videozinho engraçado. Pra quê? Pô, por mais que você atinja uma grande parcela de público, mas será que esse público que você está atingindo é o perfil ideal do seu cliente? É o uhum. perfil ideal realmente do cliente que vai comprar de você? Porque seguidor não paga conta. É. Pô, tem 1 milhão de seguidores, beleza, mas você bota um produto lá e ninguém compra. Essas páginas mesmo de meme, por exemplo, eles crescem com base nisso, só trend, só coisa assim. Pô, Uhum, mas a pessoa que está lá é a pessoa realmente compradora do seu produto? Você uhum, tem autoridade para essas pessoas, para você realmente vender para elas? Ótimo, eu curto sim colocar em alguns momentos específicos para quê? Para você realmente ter um aumento do engajamento ali, porque ele traz, mas às vezes produzir só isso eu não acho tão interessante. Pro posicionamento realmente da marca, da marca da empresa. sim. Então, esses vídeos virais, trends, assim, seria só para ter ali algum tipo de engajamento, não seria o vídeo-alvo para impulsionar, para Uhum, colocar dinheiro ali. Esses seriam mais voltados para venda, para produto. uhum. Seria isso, né? Isso. Essa questão da trend, você atinge muitas pessoas. E, lógico, vai de negócio para negócio. Por exemplo, Uhum. uma trend numa barbearia mais voltada para homens, pô, faz total sentido, porque não tem muita distinção. Então, você consegue atender qualquer público homem, vamos dizer assim, então não tem tanta Aham. distinção. Mas alguns serviços mais específicos, né? Às vezes pensar nessa questão dos produtos mais específicos se realmente vai atingir o público que você deseja. Porque a Uhum. comunicação é isso, é você falar algo que vai atingir um público que você tem que entender se é aquele público que você quer realmente atingir ou não. Então, Uhum. é válido sim fazer a inserção de trends, vídeos engraçados ali, mas tomar esse cuidado em relação ao posicionamento da marca como um todo. Tudo Uhum. depende do que a marca quer. Então, por isso que normalmente quando não tem essa entrada do cliente, além dessa consultoria, a gente tem um briefing, que é definir a estratégia. Quem que é o ICP? Quem que é o perfil ideal de cliente? Para aí sim definir toda a estratégia de divulgação.
quem que é o Aham. público que a gente vai acertar realmente. Então, para quem está assistindo, tem que ver 2 pontos, né. Primeiro, a sua empresa, o que que você quer transmitir, Uhum. né, e qual que é o seu público. Se aquele público está apto a receber esse Sim, tipo de informação também, né. Então são 2 situações ali que tem que tomar muito cuidado. exatamente. Porque só crescer por conteúdo ali engraçadinho, às vezes, no final das contas, será que você vai pagar a conta realmente na empresa? Vai ter um público Uhum. qualificado? Realmente é um público comprador? Então só tomar esse cuidado. Porque às vezes Sim. crescer demais também não faz tanto sentido. É porque às vezes a pessoa olha ali, vê quantidade de seguidor, vê quantidade de curtida, comentário, mas igual você falou, não paga a conta. Não vira É, conversão, aí não, é. não faz tanto sentido nessa parte. Sim, a pessoa acha interessante, todo mundo gosta de ver gente te Uhum, seguindo ou te dando curtida, mas e daí? O que que isso traz pra você de uhum. benefício, né? Tá pagando teu boleto? Não, não tá, Exatamente. então não é nada. Como eu disse, é válido inserir sim, mas assim, focar só nisso, só para atrair essa base ali, não faz Uhum. tanto sentido. A não ser, pô, sou um influenciador, vai é totalmente diferente, né? Pô, aí você É. vai trabalhar com realmente volume de seguidores para divulgar um determinado produto. Mas, inclusive, tem estudos, todo o mercado em si está voltando para, não às vezes anunciar com grandes influenciadores, mas com influenciadores menores mais nichados. Porque Uhum. às vezes o investimento ele vai ser menor, aquele influenciador, exemplo, né? E às vezes vai Aham. trazer um melhor resultado, porque o público que acompanha esse cara é mais qualificado. Exato. Exemplo, pô, o Carlinhos Maia falar de um relógio, é uma coisa. Mas às vezes um cara que fala só de relógio, com um público ali, às vezes de 40 mil, direcionar pra um relógio específico. Pô, o Uhum. Carlinhos Maia vai ter um grande de pessoas vendo, mas a grande maioria nem quer nem saber de relógio. Mas às vezes você tem um micro influenciador que fala daquele produto específico, primeiro, vai ser muito mais barato, e você vai ser mais assertivo com aquele público. Pensando em É. marketing com influenciador no caso, entendeu? Eu vi que o YouTube tá seguindo essa linha, porque eu tô vendo a questão de monetizar o canal, né. E aí eles estão olhando mais para isso, para pessoas que estão ali no Google, mas que sejam menores, e aí usar essas pessoas para divulgar. Uhum. Porque vai ter essa questão que você Essa falou, assertividade essa maior, melhor, assertividade. né? Aham. Porque passa mais autoridade. Né? Quando você tem um nicho, ele te protege. Então, quando você fala de um determinado produto que você entende, quando você fala de um determinado produto que é daquele mesmo nicho, a chance de você converter é muito melhor. Porque a pessoa te seguiu por aquele motivo. A pessoa te seguiu por aquele produto que você fala, ou determinado serviço, aquele nicho no geral. Pô, é o lead mais quente, É um né. lead mais quente, exatamente. Você pega a Uhum. pessoa ali que realmente já está, que já conhece mais você como autoridade. Então, normalmente a chance de vender é muito melhor. Seguidor Uhum. é bom, pô, prova social, várias pessoas seguindo essa pessoa, mas assim, tomar cuidado com quem que é esse público. Foi o que a gente conversou, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Uhum. E tem gente que tem um perfil que lá tem muitos seguidores, mas não tem engajamento nenhum, ou é perfil comprado, né, que o Uhum. pessoal faz também e não adianta de nada. Não adianta de nada. Pô, tem a prova social lá, tem a questão da quantidade de seguidores, do pessoal acompanhando, mas assim, no final das contas, isso não paga conta. O que paga conta é cliente, é venda. A gente costuma brincar que, pô, na empresa é duas partes. A que É, vende é que ajuda a vender. Tem que vender. Então, assim, tá pagando conta? Então, você só se preocupar com o número de seguidores não faz tanto sentido. A sim. não ser que você for trabalhar realmente com brand, com marca, coisas maiores ali. Mas, assim, voltado realmente para vendas específicas, às vezes não faz tanto sentido. Uhum. É verdade. E agora para quem quer iniciar os anúncios tanto no Google como no Meta ali, Instagram, Facebook, quais as 3 dicas que você daria pra pessoa Perfeito. iniciar? Bom, primeiro de tudo, procurar uma pessoa especializada que vai te ajudar nisso. Vou separar Uhum. em dois grupos. Pessoal que realmente tem capacidade de investir, que pode realmente investir em uma pessoa especializada, tem capacidade de investir em anúncio, e a pessoa que não tem, que vai fazer sozinho. Aham. Dos dois grupos, primeira coisa, arrumar a casa. Primeiro ponto, arrumar a casa. Olhar o Instagram, como é que tá, olhar esse posicionamento desse Instagram, arrumar o Google Meu Negócio, estruturar isso primeiro. Ter um Sim. site para a empresa, pelo menos, uma landing page, inclusive, que é inclusive melhor. A landing page ela é mais rápida, é mais otimizada, a gente tem esse ponto melhor. Bom, depois a gente olhar para isso, que é a nossa casa. Qual que é o próximo passo na minha visão? Você consegue contratar alguém, se você tem essa capacidade, de olhos fechados. Só certifique se a pessoa realmente tem esse conhecimento que você busca, que é realmente especializado ali, vai conseguir te ajudar, mas você direcionar delegar essa função para essa pessoa, que vai conseguir olhar melhor para isso, ela já tem essa capacidade, ou seja, ela vai conseguir realmente trazer diferente de você, às vezes tentar fazer sozinho, às vezes um retorno sobre o investimento melhor. Então, Sim. contratar um especialista vai fazer essa diferença na empresa. Uhum. E para a pessoa que não tem essa capacidade, tem o Instagram tem aquela questão do botão impulsionar. Cara, Sim. aquilo ali já algumas empresas já funcionam muito bem, porque o botão impulsionar não é voltado para vendas,
mas é para a pessoa começar a te seguir. Então ele funciona muito bem para começar a seguir a pessoa e você pode, com a produção de conteúdo, você converter essa pessoa para conhecer mais sobre a sua empresa. E lá você consegue colocar a região que você está, e é muito barato. Tipo, com R$6 você aparece para 1.000 pessoas praticamente. Então, assim, é um custo muito barato para a pessoa começar, realmente, de fato, ali, a iniciar nos anúncios, de fato, iniciar com essa produção realmente de anúncios ali para a região onde ela atua. Dá para iniciar de forma orgânica primeiramente, né, que é Uhum. basicamente isso. Coloca um pouquinho ali para poder atrair um pouco mais de seguidores, e se você começar a fazer uma produção mais assertiva ali de conteúdo, quem tá ali já tá te vendo e já vai possivelmente comprar de você sem precisar pagar ali, né. E Uhum. aí aos poucos vai indo até entrar para o tráfego pago também. Exato, dá realmente assim, é muito barato. O que aconteceu quando a gente teve esse avanço da internet, anúncio online no geral? Democratização de anúncio. Então, você Uhum. vai anunciar na rádio, é um valor cheio lá, fechado, que você não tem condição de pagar. Com É. R$6 por dia você já consegue anunciar, por exemplo, no Facebook e no Instagram. Então, assim, Uhum. a democratização. YouTube, por exemplo, antigamente para anunciar na televisão, sei lá, era 2 ou 3 milhões a última vez que eu vi para anunciar na Globo. Hoje, com R$50 por dia, você aparece nas televisões, 90% do pessoal, porque 90% da televisão já tem acesso ao YouTube. Então, você consegue aparecer de uma forma muito mais barata, né, 3 milhões comparado com R$1.500 por mês é totalmente discrepante. Então, a Exato. democratização do anúncio aconteceu. Então, hoje, com um valor muito pequeno, você começa a anunciar, já começa a aparecer para as pessoas. Uhum. Fazer um bate-bola aqui com você. Pô, show. Tem umas perguntinhas aqui pra gente, brincar um pouco. Maravilha. Qual o seu maior acerto profissional até hoje? Meu maior acerto profissional, eu acredito que investir em mim mesmo. É. Não tem um investimento melhor do que esse, né. Então, assim, investir realmente em conhecimento, então participar de grupos, participar de mentorias, participar realmente isso para mim foi o maior acerto profissional que eu já tive, assim, na minha vida, e o Uhum. maior resultado que eu já tive sobre isso. Então, assim, investir em mim mesmo. Ao invés de às vezes trocar o carro, pegar um carro mais novo, pô, entrar na mentoria. Às vezes o valor das mentorias que a gente participa são valores que, pô, daria para trocar de carro, daria para comprar uma coisa melhor, mas Com assim, não, certeza. foca no que você tem hoje e realmente investe em você para você conseguir entregar o melhor resultado para o cliente. Eu acho que investir em mim mesmo foi o assim, meu melhor acerto profissional. Bacana. Uma ferramenta que você usa todos os dias? Pô, o Google Ads e o Meta Ads, não tem como. Todo dia a gente tem que olhar lá como é que tá, se tá com saldo, se tá aparecendo pro cliente certo. Outra ferramenta que a gente utiliza bastante, pô, o ChatGPT, inteligência Sim. artificial. Então, assim, ajuda muita gente também o quê? A produção de conteúdos. O ChatGPT é muito bom para copywriting, né? Ou seja, os textos que a gente vai utilizar, então, no anúncio em si. Então, ele é muito bom para isso. Então, não tem como Uhum. negar. A gente utiliza também muito o ChatGPT também para ajudar na produção do conteúdo. Além disso, com a inteligência artificial também, a gente está programando agentes de IA para fazer o atendimento dos clientes. Então, a gente está utilizando também algumas ferramentas para utilizar isso. Então, invariavelmente, o ChatGPT também entra nessa parte, dessas Uhum. criação desses agentes que respondem como se fosse um humano no WhatsApp da pessoa. Bacana. E isso vem de encontro com o que a gente estava falando sobre a demora de resposta, né. Então Exatamente. já tem essa otimização ali, né, na resposta, que já facilita, já retém um pouquinho o cliente até um humano realmente responder ali, que às vezes Uhum, tem coisa que a inteligência artificial não consegue fazer por nós, né, então uhum. já é meio caminho andado. Meio caminho andado. E essa parte de atendimento, você consegue colocar IA para responder, ela funciona como se fosse um humano, ela se apresenta como um humano, Aham. assim, é diretamente no WhatsApp mesmo. É como se a empresa estivesse te respondendo. Você Sim. cadastra lá e ela faz todo esse processo, a gente faz tudo isso para a empresa, e é como se fosse realmente um humano. Ela se apresenta. Olá, eu sou a Bianca de tal empresa e eu sou responsável pelo seu atendimento. Uhum. Inclusive, ela chama a pessoa pelo nome, ela, se for necessário, dependendo do nicho, ela solicita fotos para a pessoa. Tipo assim, é impressionante. Além disso, Aham. essa ferramenta, ela pode clonar a voz e mandar áudios para a pessoa. Então, tipo assim, é surreal. Ela consegue fazer o atendimento, inclusive, melhor. Por quê? Ela não tem demora, ela não tem pausa para almoço, ela atende 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma automática. Exato. Além disso, ela fica responsável pelos reativações. Se a pessoa parar de responder, dá meia hora, ela manda mensagem de novo para essa pessoa. Não respondeu, Aham. passa 3 horas, ela manda mensagem. Não respondeu, no dia seguinte ela reativa essa pessoa. A gente sabe que às vezes a atendente ali, a vendedora ou o vendedor que está ali no WhatsApp, ali mesmo lidando com o cliente, ele não lembra. É difícil lembrar É tudo. muita É coisa, muita né. coisa acontecendo. E a IA faz isso tudo de forma automática. Então, assim, ela livra muito tempo do vendedor. Sim. E o pessoal fala assim, vai substituir? Eu acho difícil. Mas, assim, faz com que você tenha um time comercial é, melhor aproveitado, um time comercial que vai ter um rendimento muito melhor. Porque esse vendedor vai conseguir focar naquilo que vai trazer o melhor resultado. Sim. Ficar fazendo reativação ajuda, mas se a gente consegue delegar isso para uma IA que faz isso de forma automática, o vendedor fica o quê? Fica cuidando da parte do relacionamento com o cliente, fica cuidando da parte realmente dos produtos ali que estão sendo entregues. Então, assim,
partes de orçamentos mais específicos. Então você consegue fazer com que o seu time comercial tenha um rendimento melhor. E essa parte mais automática, delega para IA. Eu acho que a palavra é otimização, né? Em Exato. tudo. Otimização de tempo, de mão de obra e de dinheiro mesmo também, né? Porque às vezes você tinha que contratar mais um funcionário para fazer Uhum. esse serviço da IA, sendo que com a IA o valor que você paga ali mensalmente é muito mais em conta, né? Muito mais em conta. E assim, se consegue delegar para IA, não contrata, delega. Tem um vendedor, mas assim, essa parte de pré-atendimento, essa parte mais se consegue delegar, delega. Porque a IA Uhum. ela vai conseguir responder de uma forma muito mais assertiva, mais rápida. Não vai ter dia ruim, por exemplo. Às vezes a pessoa está num dia ruim, pô, nem quer olhar o WhatsApp. A IA não tem isso, é o robô, então ela Exato. vai atender de forma automática. E assim, e tomar muito cuidado, porque a IA não é aquele atendimento automatizado que a gente detesta. Às Sim. vezes a pessoa manda mensagem no WhatsApp e tem lá 2 opções para você clicar. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso daí é É o automação. robô. Isso é o robô, isso é automação. A pessoa, não, eu quero. Todo mundo passa por isso, só quer lá, clicar, falar com o humano. A IA não, a IA é diferente, ela é realmente como se fosse uma pessoa respondendo. Ela Sim. responde como se fosse ali um atendimento mesmo humanizado, uma pessoa falando contigo. Lá na franquia, na CF, tem o Matias. Aí toda vez que a gente vai falar com alguém lá, é o Matias que Que responde, atende. que é a IA. E aí, e assim, um atendimento humanizado, chama pelo nome, todo esse processo humanizado e depois ela pode Ele direcionar. pergunta assim, como você está? Exatamente. Como eu posso te ajudar hoje? E aí você vai respondendo e ele vai falando como se fosse um humano mesmo. É impressionante. Eu Exatamente. demorei para descobrir que o Matias não era um humano. Isso daí acontece. Muito cliente meu, que às vezes a gente entrega IA e fala assim, pô, o cliente às vezes nem percebe. A pessoa nem percebe que realmente é uma IA que está fazendo atendimento, Amanhã. porque é realmente extremamente humanizado. A IA é treinada para isso, para chamar pelo nome, para realmente fazer esse atendimento da melhor forma possível, para realmente passar como se fosse um humano, que é o que a Sim. pessoa quer. A pessoa quer ser atendida por um humano. Então não fica nada automático, nada automatizado, que é ruim para o posicionamento da empresa. Porque esse robô, ele ficou muito assim, todo mundo, né? Clica aqui. Um pro sim, dois pro não, exemplo, É, né? Ou outras opções o pessoal lá. tá de saco cheio disso aí, né? Não quer nem Aí tem saber a mais. opção lá, falar com o atendente. Ninguém fica teclando lá, só já manda falar com o atendente, que você quer um Uhum. negócio ágil, né? E essa da clonar a voz, o Edilson, que é o dono lá da franquia, ele fez. Aí ele tem a IA, que responde igualzinho ele treinou ela, né? Passou por um Uhum. processo assim. E aí hoje ele fica batendo nisso. Antigamente eu deixava muitas pessoas sem responder, e não sei o que, perdia cliente, lá, lá, lá. E aí ele tá vendendo isso, assim, A né? IA, no A caso. IA. E aí ele tem o clone dele que responde como se fosse ele. Ninguém percebe que não é ele que tá falando Uhum. ali. Inclusive, essa questão do clone de voz depende tudo de qual plataforma você está utilizando. Mas a nossa a gente utiliza Eleven Labs, que ela clona, você manda o modelo lá para ela da voz, ela consegue entender a pronúncia, o timbre, tudo, e ela pega aquele áudio que você mandou para ela, Uhum, ela clona a voz igualzinha a pessoa. Então, uhum. assim, você consegue ter os modelos deles, né, que aí são vozes padrões lá, mas você consegue clonar a voz específica da pessoa. Sim. O dele, ele treinou, é a voz dele. E ele responde igualzinho ele, assim, o Caramba, mesmo do jeito. mesmo jeito, né? Que ele tem o jeitinho dele, né, Aham. especial. E aí é igualzinho, igualzinho. É muito legal. Com o avanço da inteligência artificial, a gente tem que entender isso, porque assim, eu acho que assim, já está passando por esse momento. A inteligência artificial já não é nem o futuro, é o presente já. Então, Já. utilizar isso no dia a dia da empresa, seja um chat GPT para melhorar os textos, as descrições dos anúncios, mas principalmente, inclusive, na parte de atendimento. E hoje, eu entendo que uma das principais dores dos clientes que a gente atende é essa parte do atendimento. O Sim. marketing gera demanda, mas o comercial não vende. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento, como a gente já falou do comercial, mas entender como que está esse pré-atendimento, Uhum. essa parte inicial do atendimento do cliente. É verdade. Bom, próxima pergunta. Um erro que você aprendeu na prática? Entender que cada fase que a gente tem da nossa vida tem um momento para acontecer. Tipo, tudo é no Uhum. tempo dele e não no nosso. Então, entender que, tipo assim, são fases, são momentos. E às vezes, por a gente ser muito novo e pô, querer realmente, vamos dizer assim, pensar na vida, crescer, 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 a gente às vezes quer que as coisas aconteçam muito rápido. E não é assim. Tudo tem um processo, tudo tem que acontecer realmente no tempo dele, não no nosso. Então, acho que foi Sim. assim, o maior que eu posso citar, assim, Um cliente ou segmento que você ama atender, além da vidraçaria, que é o teu além da nicho, né? vidraçaria. Segmento, qualquer segmento que tem recompra. Qualquer Uhum. segmento. Vidraçaria, acaba que a gente tem bastante clientes, mas assim, segmento que tem recompra. Seja barbearia, salão de beleza, hamburguerias, negócio local como um todo. A gente gosta muito de atender negócios locais, ou seja, a pessoa tem que ir até a empresa para consumir o produto. A gente entende que esses serviços normalmente têm o melhor resultado com a gente, esse tipo Uhum. de segmento em si. Legal. Um número
que você sempre analisa nas campanhas? Ah, maravilha. Cara, isso daí gera muita confusão, tá? Porque o pessoal fala assim, pô, tem que olhar o CPM, tem que olhar o custo por não sei do que, quantas vezes está aparecendo. Isso aí é tudo balela. Tem que olhar o quê? O custo por aquisição para o cliente, é o CAC. Quanto você está pagando para o cliente vir e quanto ele está te pagando? Está trazendo retorno? É isso. Boa. Não tem que olhar, o CPM está caro. O CPM pode estar R$1.000. Está pagando o preço que você pode pagar para o cliente, está trazendo retorno no investimento? É isso. Não olhar para mais nada. É isso que você tem que olhar. Bom. Porque chega no final das contas, é isso que vai pagar a conta. O É o custo que importa, né? é o que importa. Não tem. A gente fala que é a regra de ouro. Está dentro do que a gente quer pagar, o custo, o CAC. Antigamente a gente olhava muito que o CPL, né, o custo por lead. Hoje não, a gente entende que o CPL já ficou muito para trás, o custo por lead. Hoje a gente olha às vezes para o MQL, que é o custo por lead qualificado para a empresa, que às vezes a pessoa entra em contato fora do escopo que a gente desenha como persona ideal, mas principalmente a única métrica que a gente olha com total clareza é o CAC, custo por aquisição de cliente. Se estiver dentro, o restante de tudo não importa. Uma frase ou mentalidade que te move? Principalmente questão de melhoria constante, né? Questão de 1% melhor todo dia. Alguma coisa a fazer de melhor. Eu estou muito na pegada agora de ler muitos livros sobre o que fazer de melhor. E aí fala muito sobre isso. 1% melhor, uma coisa que você pode fazer de melhor. Então, assim, às vezes um pouquinho melhor que você pode fazer numa campanha, um pouquinho melhor que você pode utilizar numa ferramenta melhor. Então, sempre essas mudanças, né? esses aperfeiçoamentos que a gente vai fazendo. Que pra mim é uma coisa assim que eu sempre tento ter. Pô, o que eu posso fazer de melhor de hoje que eu não fiz ontem? Assim. É verdade, ótimo. Um sonho que ainda quer realizar? Fazer da Agência Crescente ser uma das agências mais conhecidas do Brasil. Top. Um Vamos dos fazer sonhos. acontecer. Exatamente. Eu até acompanhamento contábil já, agora só falta fazer acontecer mesmo. Vamos fazer acontecer. Um livro que mais te impactou? Boa. Na questão de livro, pô, a gente é É, apaixonado por livro, então tem que sim. falar de livro. Tá, vamos lá. Não tinha como não Não colocar essa tinha, pergunta. não tinha. Ó, eu já li livros muitos bons para determinados assuntos. Para vendas, citei alguns aqui, para marketing, tem alguns também. Mas assim, se eu posso citar um livro que mais fez eu virar a chave para querer ser uma pessoa melhor, querer ter um desenvolvimento melhor na minha vida em si, é aquele Milagre da Manhã. Pra mim foi o livro, assim, que fez aquela mudançazinha de chave. Pô, cara, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero empreender, eu quero fazer uma coisa de melhor, sabe? Esse pra mim foi o livro. Não é o melhor livro que eu já li na minha vida, mas pra mim foi o livro, assim, que mais me impactou mesmo. Foi assim, cara, Sim. vamos fazer diferente, vamos fazer as coisas acontecerem. Até que pelo menos uma vez por ano eu leio esse livro, porque realmente pra mim é um dos melhores, assim, que eu posso falar. Legal. É o que te fez virar a chave mesmo, né? Uhum. Então, né? Já estamos chegando na reta final. Tá. E deixa uma mensagem ou um conselho que você gostaria de passar para os ouvintes. Maravilha. Acho que tanto que a gente comentou sobre a questão de tempo, entender que tudo é no tempo dele, de Deus e não no nosso tempo, acho que entender isso é extremamente essencial. E além de falar de marketing, falar sobre desenvolvimento de campanhas e tudo mais, mas falar também, hoje, muito em alta também, essa questão da saúde mental e tudo isso, então assim, sempre cuidar, às vezes, primeiro, antes de você, sabe, antes de pensar em questão de... Assim, uma coisa que eu vejo é que às vezes a pessoa se preocupa tanto com o CNPJ, mas nenhum CNPJ vale um CPF, cara. Sim, é verdade. Questão de burnout, então assim, hoje se preocupar muito com isso, sabe? Então, a principal mensagem é, sabe, se preocupar mais com você. Então, se preocupar com sono, com exercício, se preocupar com a sua mentalidade. Você todo dia se desenvolve de alguma forma, lendo um livro, ou lendo a Bíblia, enfim, qualquer coisa. Acho que esse é o principal, assim. Antes de falar de campanha, de venda, sabe? Se preocupar com essa parte. Legal, muito bom. Júlio, que aula que você deu aqui para Obrigado. nós. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado esse convite, por tudo que você deu aqui para o pessoal de dicas e conselhos. Foi incrível. Aprendi bastante aqui com você também. A gente conversa bastante, mas Sim, sim. sempre tem alguma coisa para agregar. E para quem quiser te contratar ou quiser marcar uma consultoria com você, Maravilha. deixa aqui os seus contatos, redes sociais, enfim. Perfeito. Eu tenho o meu Instagram, que eu utilizo, que é o meu pessoal, tanto para empresarial, é o mesmo perfil, que é o Júlio Cury, C-U-R-Y mesmo, e no final o underline, Júlio Cury. E, bom, qualquer pessoa que entrar em contato lá comigo e falar desse podcast, eu vou presentear com a consultoria diagnóstica. Então, assim, se a pessoa entrar em contato, já vai ganhar de presente a consultoria. Eu vou analisar a sua empresa, te entregar esse plano de ação, e aí, se fazer sentido para você, eu te apresento a proposta para a gente seguir juntos aí nessa jornada de trazer mais vendas, mais clientes e mais faturamento também, de fato, para sua empresa. Olha aí, que bacana. Então, não deixe de falar com o Júlio, fala que assistiu aqui no podcast, né, para ele poder dar esse presente para você. E por ter nos acompanhado até aqui, muito obrigada. Espero que tenha aproveitado cada conversa, cada conselho que o Júlio deixou aqui.
cada aprendizado nesse episódio. E se faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vão ter interesse, né, sobre esse assunto. Não deixe de nos seguir aqui no YouTube, no Spotify e também no Instagram, né, para ficar vendo lá quais são os próximos episódios. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada!